Pelo fato de fungos existirem no nosso mundo e serem extremamente importantes para o desenvolvimento de muitas formas de vida. Neste trabalho estaremos trabalhando com especulações evolutivas de maneira que não temos como confirmar a total veracidade de tudo que será abordado pelo vigia. Animais, bactérias, plantas. A realidade que conhecemos hoje e o fluxo da evolução foram moldados com base nas diferentes relações precisas entre os seres vivos. Mas isso é apenas na sua realidade. O multiverso é um prisma de infinitas possibilidades, o que nos leva à seguinte pergunta: e se? A realidade que observaremos agora seguiu um fluxo evolutivo semelhante ao daquela em que vocês, seres humanos que me acompanham, vivem. Entretanto, tal semelhança só foi capaz de se manter até o ponto em que uma cladogênese ocorreu no fluxo dos eventos, separando as realidades. Nesse mundo, entre 1,7 bilhão de anos atrás, a queda de um meteorito foi responsável pelo aumento significativo da temperatura em regiões ocupadas por holoimicotas, o que levou à sua extinção devido à desnaturação de suas proteínas, resultando na não existência dos fungos que vocês conhecem em sua realidade. Apesar disso, o grupo Holozoa não foi afetado por tal evento estocástico, de modo que seguiu com sua evolução. Entretanto, o rumo que ela tomou foi totalmente diferente. Primeiramente, o principal impacto sentido pelo desaparecimento dos fungos foi a ausência de decompositores de matéria orgânica, de maneira que a liberação de nutrientes no solo não ocorreu de maneira abundante. Usando o meu poder, avancemos no tempo. A partir desse ponto na história evolutiva de uma outra Terra, podemos perceber a importância dos fungos para a biodiversidade do planeta como um todo. Sem eles, esta Terra não se encontra tão diversificada quando comparada à da sua realidade. O motivo da drástica redução da biodiversidade é que, com a ausência de plantas, a temperatura do meio terrestre não teria como ser regulada, além de que a existência de teias alimentares nesse ecossistema se tornaria inviável devido à ausência de produtores. Avançando mais alguns milhões de anos na história evolutiva desse planeta, podemos observar que as formas de vida não conseguiram se adaptar para a sobrevivência no meio terrestre. Mas, como a vida sempre encontra um meio, as formas de vida foram se desenvolvendo em organismos totalmente aquáticos, com exceção de algumas bactérias capazes de transitar entre os meios por sua capacidade quimiosintetizante. Entretanto, devido à alta escassez no ambiente terrestre de recursos necessários à sobrevivência de qualquer organismo, como nutrientes disponíveis, por exemplo, essa bactéria não foi capaz de dar origem, evolutivamente falando, a um organismo mais complexo que habite esse meio. Dessa maneira, por não haver predadores fora da água, algumas espécies de peixe tomariam rumos completamente diferentes dos que vocês conhecem em sua realidade. Algumas espécies desenvolveram um aparato biológico que lhes permitiu voar, e de maneira mais eficiente que os exocetídeos que vocês conhecem em seu universo, devido à ausência de predação por aves na superfície dos mares. Avançando até 439 milhões de anos atrás, no período siluriano, os eventos ocorrem semelhantes ao da sua Terra. Presenciamos o surgimento dos primeiros peixes cartilaginosos. Em 408 milhões de anos atrás, no período devoniano, observa-se a era dos peixes ósseos. Entretanto, diferentemente de como foi em seu planeta, devido à ausência de seres vivos no ambiente terrestre, os insetos não se desenvolveram. Em 362 milhões de anos atrás, no período carbonífero, pelo mesmo motivo da ausência de insetos, répteis e anfíbios nunca existiram. Já em 240 milhões de anos atrás, no Triássico, os dinossauros não se desenvolveram, e por conseguinte, muito menos houve a ascensão dos mamíferos com a extinção dos dinossauros. Além disso, as aves não se desenvolveram no período Jurássico.
Como eu lhes disse anteriormente, a biodiversidade do planeta será extremamente reduzida. Isso porque só existirá o talassociclo, o qual, por apresentar poucas irregularidades climáticas e microclimáticas, desfavorece o processo de especiação. Sendo assim, sem a presença dos fungos, o total potencial biótico do planeta nunca poderá ser aproveitado em sua totalidade, afundando nos mares o poder da vida. Esta foi apenas uma das infinitas realidades afetadas pela ausência dos fungos. Um mundo carente em diversidade, onde vocês, humanos, sequer sonharam em existir. Levando-se em consideração o tempo geológico, a realidade que será agora apresentada é similar à sua. Entretanto, ela também possui um evento que a selará como um universo totalmente diferente do conhecido por você. As realidades permaneceram idênticas até o ano de 2022 d.C. Nesse ano, uma mutação da bactéria Serratia liquefaciens fez com que ela se propagasse de maneira descontrolada, intensificando a produção de quitinases, de maneira a matar todos os fungos, por não possuírem mais uma parede de quitina para reter a água de suas células. Além dos fungos, muitos da espécie humana morreram por conta de tal bactéria depois que os antibióticos se esgotaram. Esse evento selou para sempre o destino dessa realidade. Como o desaparecimento dos fungos impactou não somente a espécie de vocês, como toda a biodiversidade existente no planeta, acho válido comentar sobre como ela ocorreu de diferentes pontos de vista: o ecológico, o econômico e o cultural, incluindo o religioso. Além do impacto para toda a ecobiologia do planeta, a qual será abordada mais à frente, como os humanos provenientes dessa realidade também desenvolveram uma espécie de sistema de trocas, conhecido como economia, para a espécie humana, o sumiço repentino dos fungos também atuou como um problema burocrático. Muitos dos alimentos que eram a base de inúmeros mercados financeiros tiveram sua produção cessada, como as cervejas, que dependem da fermentação de um ascomicota conhecido como cevada, e queijos finos, como brie e camembert, que levam penicillium em sua produção. Além disso, a produção de pães passou a ser exclusivamente por meio da fermentação química, o que encareceu o produto e agravou a crise econômica. Ainda sobre a crise, impactos indiretamente relacionados à extinção repentina dos fungos foram sentidos em todo o globo, uma vez que o número de desempregados em função da ruína da indústria alimentícia aumentou de uma maneira estrondosa, ocasionando em uma quantidade alarmante de pessoas que morreram por não conseguirem se alimentar, o que foi agravado pelo caos generalizado na indústria dos alimentos e a inflação a níveis mundiais, o que fez com que os processos de todos os produtos fossem elevados ao extremo. Por conta da questão biológica e suas ramificações, os humanos parecem estar fadados à extinção. Mas como aquele que apenas observa, eu não devo interferir. Entretanto, não foram apenas os habitantes das metrópoles e zonas rurais que foram afetados pelo sumiço dos fungos. Algumas comunidades indígenas também foram severamente afetadas, tanto no nível econômico quanto no cultural. Há diversas gerações, certas tribos indígenas, como os Yanomami, estabeleceram relações culturais e econômicas com os fungos, nas quais estes não são usados como meros produtos, como também detêm um importante papel na cultura de preservação e convívio com a terra, características desses grupos étnicos. Dessa forma, há também uma perda econômica, pois muitas dessas tribos dependem da comercialização dos fungos coletados para a manutenção do bem-estar da comunidade. Sendo assim, a ausência deles foi responsável por uma desestabilização econômica, porque não tinham mais sua principal fonte de subsistência, e também cultural, já que muitas das comunidades aderiram ao pensamento de que haviam sido abandonados pela terra. Gradativamente, isso levou esses povos à extinção, ao passo que grandes produtores avançavam por suas terras, em busca de novas alternativas para o comércio de alimentos. Além disso, como os fungos foram extintos apenas no ano de 2022 d.C., as culturas que envolvem a mitologia criada a partir da observação deles, principalmente as medievais, se mantiveram de maneira idêntica da sua realidade. Apesar do universo, a capacidade criativa de sua espécie ainda me surpreende. Agora,
Afastando um pouco o foco dos humanos, analisemos como a ausência dos fungos afetou os ecossistemas do planeta. Já que, devido ao processo evolutivo, muitas formas de vida criaram relações de protocooperação ou mutualismo com os fungos, já é de se imaginar que sua ausência causaria um dano exorbitante a toda a vida do planeta, que, consequentemente, também teve sua biodiversidade extremamente reduzida. Um bom exemplo disso é o súbito desaparecimento das micorrizas. Sendo estas associações entre fungos e raízes de grande parte das plantas vasculares, a ausência dos nutrientes conferidos pelos fungos no solo fez com que essas plantas fossem acometidas por clorose e necrose, além de que diversas outras sofreram com a diminuição repentina de nutrientes, ficando mais suscetíveis a doenças, principalmente aquelas antes impedidas pelas micorrizas. A deterioração de muitos alimentos por fungos, devido à produção de micotoxinas, tendo assim de ser descartados, não ocorreria mais. Apesar dos males, a situação também traz alguns benefícios. Doenças de origem fúngica, como a candidíase, foram erradicadas. Dessa maneira, muitas mortes de tanto seres humanos quanto animais poderiam ser evitadas. Entretanto, no grande cálculo da vida, as perdas causadas pela ausência dos fungos são incomensuráveis quando comparadas às perdas ocasionadas pela sua existência. Nessa realidade, os danos foram tamanhos que a humanidade pereceu pouco tempo depois. De maneira assustadora, vemos a importância dos fungos para a manutenção de uma realidade, ainda que existam inúmeras outras que eu, como o vigia, devo observar, admirando a infinitude de possibilidades.